Glória ao Cordeiro de Deus que foi morto, Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus a honra e a glória. Aleluia. Queridos irmãos, sejam bem-vindos no programa da Palavra Revelada. Glória ao Senhor nas alturas. Aleluia. Você bem sabe qual é o nosso tema no dia de hoje? O nosso tema é o Tribunal de Cristo e o Grande Trono Branco. Claro que muitos de vocês podem se lembrar do Grande Trono Branco, mas hoje estaremos falando do Tribunal do Cristo e o Grande Trono Branco. Seja bem-vindo. Eu acredito que a Palavra de Deus estará nos ajudando. A Palavra de Deus, aleluia, estará nos confortando. E a Palavra de Deus vai nos preparar para sabermos aonde iremos. A Palavra de Deus vai nos instruir para irmos do lado de onde é que o Senhor nos espera. Será que no Tribunal do Cristo? Será que no Trono Branco? Você bem sabe que não é no Trono Branco, é o Tribunal do Cristo. Aleluia. Você precisa saber que, querer como não, você e eu, um dia vamos morrer. O fim de todas as coisas está próximo. Jesus está vindo, ou antes da sua vinda, você mesmo vai morrer. E eu também estarei morrendo. Mas a nossa preocupação não está em morrer. A nossa preocupação, aonde você estará? Essa é a preocupação maior. Aonde estará depois da morte? E não só depois da morte. Aonde estará depois da ressurreição? Queridos irmãos, se na verdade podemos acreditar que haja uma morte, você precisa acreditar que há também a ressurreição dos mortos. Pode você não crer. Existem coisas que podem não nos levar a crermos. Existem pessoas que talvez pela influência da filosofia grega, você não acredita na ressurreição dos mortos. Mas deixa-me dizer, sim, os filósofos nos dizem, o corpo é a prisão da alma. E são os filósofos que dizem isso, que a alma é liberta depois da morte. Os filósofos pensam que existe alguma vida por ali, mas a maneira dos filósofos pensar não é nada uma boa maneira comparando com aquilo que a Bíblia diz. Eles pensam na alma, mas eu estou a falar de você como indivíduo. Depois da morte, aonde estará? E eu aconselho que, para bem sabermos o que vai acontecer depois da nossa morte, principalmente na nossa ressurreição, a pergunta clara seria: aonde você estará na ressurreição? Na ressurreição do seu corpo. Porque você mesmo vai morrer e um dia vai ressuscitar. E querer como não, irmão, morrer e ressuscitar, todos nós vamos ter que comparecer ou diante do Grande Trono Branco ou diante do Tribunal do Cristo. Essa é a comparência, ou no Tribunal do Cristo ou diante do Grande Trono Branco. Você já pensou nisso? Já pensou na sua morte e ressurreição? Quando isso acontecer, hoje Deus me trouxe para te dizer que há um lugar, somente um lugar, onde é que você vai comparecer, nos dois lugares que eu estou a apresentar. Ou você vai no Tribunal do Cristo, ou você vai diante do Grande Trono Branco. São apenas os dois lugares. Nesses dois lugares, quem for que você seja, grande, pequeno, homem, mulher, rico, pobre, comerciante, alguém que não faz nada, todos nós vamos comparecer ou diante do Tribunal do Cristo ou diante do Trono Branco. Já pensou isso? Pastor, eu nunca pensei, porque eu nunca soube que no futuro haja um lugar desse. Muitos de nós vivemos, andamos, mas não somos conscientes que temos pâncreas no nosso corpo. Não somos conscientes. E mesma coisa também muita gente na vida espiritual.
estão a andar, não é consciente que você nasceu, um dia vai morrer. E não somente morrer, vai ressuscitar. Não somente ressuscitar, vai comparecer ou diante do trono branco, ou diante do tribunal do Cristo. A pergunta é, você vai comparecer aonde? Irmão, para te dizer que isso que eu estou a dizer é verdade, para te confirmar que é verdade, nós vimos, a Bíblia diz, que Jesus morreu na cruz, tomou as nossas enfermidades, levou as nossas dores. Hoje Jesus, esse Jesus que morreu na cruz, ressuscitou dos mortos. E não somente ressuscitou dos mortos, foi arrebatado. E esse mesmo Jesus comissionou-nos, disse-nos: ide, pregai o evangelho, curar os enfermos. Jesus me mandou curar os enfermos. Jesus me mandou pregar o evangelho. E hoje, aquilo que eu estou lhe falar, é Jesus que me mandou falar. Me falaram para eu te falar sobre qual tipo de corpo que você terá depois da sua morte e na ressurreição, ao comparecer diante do tribunal do Cristo ou diante do trono branco. Qual vai ser o teu corpo? Este é o motivo que me leva a te dizer, a te comprovar a veracidade da palavra através dos milagres que você vai ver. Esses milagres nós mostramos por quê? É só para te comprovar que está escrito na Bíblia. Se os milagres estão a acontecer, então aquilo que eu estou a lhes ensinar também não deixa de ser verdade. Porque a mesma Bíblia que disse: ide, pregai o evangelho, é a mesma também que disse: curai os enfermos. Vê só como é que os enfermos são curados. sua irmã? A irmã. Sim. Irmã, o que aconteceu na tua irmã? O que aconteceu é dizer que a minha irmã já consegue já dever bem, porque antes ela não conseguia dever. E você me trouxe aqui para ele poder ver? Sim. E Jesus lhe curou. Sim. Vamos, Senhor.
Querido, depois de termos visto esses milagres todos, eu acredito, diante dos fatos, não há argumento, que essa palavra é verdadeira. Essa palavra nos ensina, o fim de todas as coisas está próximo. Essa palavra que diz que os enfermos serão curados em nome de Jesus. Vimos enfermos ser curados. É a mesma palavra que diz que um dia você vai morrer. É a mesma palavra que diz um dia você vai ressuscitar. Não duvide sobre a ressurreição. Não duvide. Por isso, deixa-me só ler o nosso versículo-chave, que é a primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 15, no versículo 35. Assim diz a palavra de Deus, no versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Viu? Esse é o tema que o Senhor me disse para te falar. Porque existem pessoas que não sabem quando vai ressuscitar, com quem corpo é que você vai ressuscitar. Afinal está na Bíblia que não vai ser um outro indivíduo, não vai ser uma outra pessoa, você mesmo é que vai ressuscitar. Mas vimos aqui os coríntios, pela influência da filosofia grega, chegavam a duvidar sobre a ressurreição dos mortos, ao ponto de fazer essa pergunta: mas quando a pessoa morre e ressuscita, vai ressuscitar com que corpo? Essa é a preocupação que nós temos hoje, que Deus me mandou para poder te informar. Porque eu acredito, se Deus me insistiu para te falar, passei toda a noite o Senhor a me falar, para te falar disso, eu acredito que Deus sabia que muitos de vocês que estão a acompanhar não sabem que vão ressuscitar com que corpo. Talvez está a pensar com esse mesmo corpo. Mas uma coisa é verdade: você vai morrer e você vai ressuscitar. E o fim de todas as coisas está próximo. Jesus está voltando a vir buscar a sua igreja. Prepara-se. Estou aqui só para preparar você. Porque não existe 3 outros lugares de comparência antes do verdicto final, antes do juízo final. Ou você vai aparecer diante do tribunal do Cristo, ou você vai aparecer diante do grande trono branco. E eu estou aqui. Deus me mandou. Eu acredito que essa mensagem é uma mensagem de hora. Deus quer salvar você. Deus quer ajudar você. E comissionou-me para poder te dizer que você precisa se preparar. Prepara-se para uma morte digna e comparecer no lugar certo. Pastor, comparecer no lugar certo? Porque você e eu, repito eu, vamos comparecer diante de um tribunal chamado Tribunal do Cristo. E vamos comparecer, e alguém no nosso meio vai comparecer ou no Tribunal do Cristo ou diante do grande trono branco. Mas a vontade de Deus seria o Tribunal do Cristo. Ainda não falei nada do Tribunal do Cristo, nem hoje que vou falar do Tribunal do Cristo, mas tenha paciência comigo. Continue sempre a acompanhar, nessa mesma hora, no mesmo canal. Continue sempre a acompanhar, porque eu acredito, posso ser uma das trompetas que está a soar, para preparar-te na segunda vinda do Senhor. É a hora de nós nos decidirmos. Nós agora, voltamos ainda um pouquinho na ressurreição. Eu já passei aqui ensinando sobre a ressurreição dos mortos. Você que nunca soube disso, vê como é que as coisas são. A ressurreição é dividida em grupos. Temos o primeiro grupo e o segundo grupo. O primeiro grupo da ressurreição acontecerá em fase. Há uma primeira fase que já aconteceu e há uma segunda fase que está para acontecer, em que eu e o Senhor Jesus gostaria que você fizesse parte. A primeira ressurreição é o próprio Senhor Jesus. Jesus já ressuscitou. E depois vêm os santos que apareceram em Mateus 27. Enfim, seremos nós a igreja. Leiamos primeiro alguns trechos das Escrituras.
na mesma epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Vê o que a Bíblia diz. Essa Bíblia que diz que curaremos o enfermo, e você acabou de ver os milagres, é a mesma Bíblia que diz o seguinte: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Você viu? A Bíblia disse, essa palavra ensina, assim como a morte veio através de um único homem, quando Adão pecou, a morte entrou. E a Bíblia também disse, a ressurreição também veio através de um único homem, Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia. Você viu isso na sua tela. E não só. Vem versículo 21. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Viste? Nós morremos em Adão. Assim como nós morremos em Adão, também nós vamos ser vivificados, vamos ressuscitar em Cristo. Versículo 22. Acompanha na sua tela. Mas cada um por sua ordem. Ei! É isso que eu comecei a explicar. Cada um com a sua ordem. Qual é essa ordem? Cristo, depois as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Primeiro, Cristo ressuscitou. Depois, as primícias do Mateus 27, que já ensinei. Pastor, já ensinou, eu nunca li isso. Em Mateus 27, o que é que disse? Mateus 27 disse, depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscitou dos mortos, a Bíblia disse, os santos foram vistos lá em Jerusalém. Isso quer dizer que o Abraão, Isaac, Jacó, os Davi, os Eliseu, do então, que estavam cativos no Sheol, que já expliquei, o lugar onde que iam os mortos no então. Jesus, quando morreu e ressuscitou, a Bíblia disse, levou cativo o cativeiro. Aquilo era o cativeiro, e Jesus levou cativo o cativeiro. E lá quando ele ressuscitou, eles, os santos do então, ressuscitaram como as primícias. Esse grupo todo faz parte do primeiro grupo. E depois vem a igreja. Vai vir os que são de Cristo. Veio, irmão, o meu objetivo para ensinar na televisão, embora que isso nos custe muito caro, mas saiba que nós estamos a ensinar para um único objetivo: chegar na sua casa e te dizer, você não precisa morrer e ir no lugar da tormento. Você não precisa morrer e ir para o inferno. Você não precisa, não. E você ama a sua família? Eu acredito que você também não gostaria que a família fosse para o inferno ou o lago do fogo. Sim, existe o lago do fogo. Sim, existe o inferno. Se está escrito na Bíblia, eu não sei para você. Eu recebo, eu acredito. E as coisas acontecem. Você pensa que é à toa que estás a ver os cegos a ver, os surdos a ouvir, os paralíticos a andar? Por que nós estamos a continuar a mostrar pessoas que têm problema de conceber, são incompatíveis, marido e mulher, mas ficam grávidas? Por que estamos a mostrar isso? É só para dizer que a palavra de Deus é verdadeira. Jesus disse, pôr a mão sobre os enfermos, curarão. E estamos a pôr as mãos, os enfermos estão sendo curados. E a mesma palavra diz que a ressurreição é por ordem. Primeiro Cristo, depois as primícias, e depois nós que somos de Cristo. Vê por que estou a falar com você que é grande, estou a falar com você que é rico, estou a falar com você que é pobre, estou a falar com você que se acha ser pequeno, estou a falar com bagageiro, estou a falar com político, estou a falar com camponês. Escuta-me, entende essa coisa. Jesus está voltando. A ressurreição vai acontecer em ordem. Nós todos que somos de Cristo, posso ser bagageiro, mas se eu for do Cristo, alguma coisa vai acontecer. O que é que vai acontecer? Vamos ressuscitar nesse primeiro grupo.
Você viu isso na Bíblia? No versículo 23. E agora? Existem pessoas que se fazem pergunta, mas esse pastor que está a falar, haverá ressurreição dos mortos, com que corpo que vamos ressuscitar? Esse é o nosso ponto. Com que corpo que vamos ressuscitar? Segundo a Bíblia, se você está se perguntar, esse pastor, com que corpo vamos ressuscitar? Sabe como é que a Bíblia te considera? Não sou eu, mas leia a sua Bíblia. No versículo 36, a Bíblia disse, insensato. Se você está se preocupar, mas com que corpo que vamos ressuscitar? Esse pastor está nos ensinando mentira. Esse pastor está nos falar coisas que não são verdadeiras. Irmão, tudo que tu a falar, você está lendo na tela, na tua tela. Vê bem na tua tela. Insensato. Está lá escrito. Lê o versículo anterior, 35. O que falaram. E vê, versículo 36. Vê bem na tua tela. Te chamaram de quê? Insensato. E a Bíblia diz insensato. O que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. Viste? Disseram, uma pessoa quando semeia alguma coisa, se você quiser semear uma manga, porque você quer muitas mangas, tem semente de manga, esse semente tem que morrer primeiro, depois semear. A Bíblia está nos comparar com uma semente. Deus nos semeia primeiro. Lê bem na Bíblia. Dizer agora insensato. Não pode pensar, não pode dizer com que corpo que vamos ressuscitar. Vê na sua Bíblia. Dizer insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Versículo 38. Uau! Angola, isso é sério. Precisamos nos preparar para que no dia da ressurreição que não possamos comparecer diante do trono branco, porque vai ser feio. Por isso, amanhã nas mesmas horas, você vai dar continuidade desse ensinamento, porque ainda não acabamos. Segura.